Gostaria de te convidar para que você abrisse a palavra de Deus no Velho Testamento. E abrindo a palavra de Deus no Velho Testamento, você vai abrir no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 13. Nós vamos abrir nesse livro, vamos nos colocar de pé na casa do Pai e vamos, a igreja, ouvir a leitura da palavra que diz assim, segundo o livro de Samuel, capítulo 13 em diante, que diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não mordirás? Então ele disse a Amon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente, quando teu pai vier visitar-te, e dizer-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Amon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez-lhe bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amon: Fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentia por ela, que o amor que ele lhe voltara. Disse Amon, que o amor que ele lhe voltara. Disse Amon: Levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça,
rasgou a túnica talá de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra neste momento na casa do Pai. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado, adentramos novamente a Tua presença através da palavra sincera de oração e rogamos a Ti neste momento em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, através do Teu Santo Espírito, Espírito Santo, iluminar as mentes de todas as pessoas que adentraram essa casa. Cada uma traz uma história de vida, cada uma traz consigo no seu coração, no seu bojo, no seu alforje, ó Pai amado, a sua história passada, presente, Senhor Deus, ou aquilo que ela ou ele imagina que haverá de acontecer daqui a alguns dias ou no futuro. Sê conosco, ó Pai, sê com aqueles que aqui estão, sê com aqueles que não vieram, por diversos e mais variados motivos e justificativas, Senhor Deus. Mas hoje é o dia de estarmos na Tua casa, é o dia de estarmos na casa do Senhor, e entendemos que não há justificativas que venham cumprir isso, ó Pai amado, se não tivermos totalmente impossibilitados, ó Pai, de estarmos na Tua casa, porque se temos condições de estarmos na Tua casa, Senhor Deus, é o nosso compromisso em amor estarmos aqui, em comunhão com os santos, em comunhão contigo, glorificando o Teu nome sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, queremos Te ouvir, Pai. Não queremos ouvir a voz do homem, Senhor Deus, mas verdadeiramente sim, queremos ouvir a Tua voz nesta manhã sobre os nossos corações, sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas. Sabemos que o Senhor fala a nós, sabemos que o Senhor fala à humanidade, sabemos que o Senhor fala ao seu povo. Então, Senhor, em o nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, pela iluminação do Espírito Santo, pelo esclarecimento que o Sol Consolador enviado por Jesus, o Santo Espírito, pode nos dar. Abençoa-nos, fala conosco, mostra-nos o caminho, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos, humildemente, não em nosso nome, porque a Bíblia Sagrada nos ensina que não devemos pedir nada em nosso nome, porque não somos merecedores de nada receber de Ti, e o que recebemos é pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Mas nós pedimos sim em o nome do Messias, em nome do Cristo, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, sobre os nossos corações, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Desde domingo passado, desde domingo retrasado, 2 domingos atrás, estamos falando à igreja sobre a história dos reis de Israel. Já falamos sobre o rei Ezequias, já falamos sobre o filho de Salomão, o rei Roboão, e hoje queremos falar, se Deus assim nos permitir, porque colocou esta palavra em nosso coração, queremos falar sobre o rei Davi, um pouco de Davi, um pouco da princesa Tamar, um pouco do príncipe Absalão, um pouco também do príncipe deplorável Amon. Davi foi, podemos dizer assim, um excelente rei, não há dúvida sobre isso. Ele foi magnífico, um rei na essência da sua palavra, um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que quando pecava, ele entendia seu erro, entendia seu pecado a Deus, e a Deus pedia perdão, se arrependia do Senhor. Salmo 51 está aí para nós comprovarmos isso. Davi era homem com mãos de sangue, porque era um guerreiro, era um rei guerreiro, um rei valente, um rei que foi excelente, que foi
tremendo para Israel, rei Davi, um rei que matou Golias, quando jovem adolescente matou o gigante filisteu chamado Golias. Tantas histórias nós temos desse grande rei chamado Davi. Para você ver a grandiosidade de Davi na Bíblia Sagrada, você pode comparar os capítulos que ele tem na Bíblia Sagrada com os capítulos de outros personagens tremendos da palavra do Senhor Deus no Velho Testamento, como por exemplo Abraão. No Velho Testamento você tem 14 capítulos que se referem a Abraão, pai da fé. No Velho Testamento você tem também 14 capítulos que se referem a José, sim, José do Egito. No Velho Testamento você tem 11 capítulos que se referem a Jacó, que depois se transforma em Isaac. No Velho Testamento você tem 10 capítulos que se referem ao profeta Elias. Mas sobre Davi você pode imaginar quantos capítulos a Bíblia Sagrada no Velho Testamento reserva para ele, pois eu digo para você que ele tem exatamente 66 capítulos no Antigo Testamento que se referem, que falam de Davi, o rei Davi. Aí você vê a importância de Davi na Bíblia Sagrada no Velho Testamento. E eu não estou aqui incluindo as referências no Novo Testamento que se referem, é claro, a Davi, porque nas referências do Novo Testamento a Davi, nós temos 59 referências ao nome de Davi. Portanto, nós temos um grande personagem, um grande homem de Deus, um grande rei chamado Davi na Bíblia Sagrada. Tanto ele é mencionado, tanto ele é falado na Bíblia Sagrada. As realizações dele foram maravilhosas. Vou enumerar algumas aqui. Na questão territorial, Davi expandiu as fronteiras do seu reino, expandiu as fronteiras de Israel. Davi estabeleceu, sabe, o presbítero José Rita, ele estabeleceu rotas comerciais. E essas rotas comerciais que ele estabeleceu, elas davam direção para todas as partes do mundo conhecido de então. Davi também realizou medidas, introduziu riquezas em Israel, como a nação de Israel nunca havia conhecido, e pela mão do rei Davi, ela passou a conhecer medidas, riquezas introduzidas ao país através do reinado de Davi. Davi era notável, podemos falar assim, irmã Célia, notável, brilhante, organizador, administrador, gerenciou a nação, estrategista, guerreiro, valente, que as pessoas olhavam para ele e se espelhavam em Davi, no rei Davi. Porém, a Bíblia Sagrada tem algo maravilhoso. Ela não esconde o homem e a mulher que ela mesma coloca nas suas páginas para que nós possamos ler, tomar conhecimento da sua existência. A Bíblia Sagrada, então, não esconde as fraquezas do ser humano e nem tampouco escondeu as fraquezas do rei Davi. A Bíblia registra as boas ações desses homens, que foram maravilhosos, que foram exemplo para nós, mas não esconde em nenhum momento as fraquezas destes mesmos homens. Homens que serviram para nós e servem até hoje de inspiração e de alerta para os nossos corações. Davi foi um excelente rei, mas como pai, Davi foi um pai omisso. Davi teve esposas em excesso. Davi teve filhos, podemos colocar dessa forma, em excesso. Digo em excesso porque muitos filhos que ele não teve condições de criar da forma adequada ou orientá-los da forma adequada. Davi teve várias mulheres e o resultado dessas várias mulheres foi um número muito grande de filhos que ele teve, vivendo juntos e deixados à sua própria sorte. Os filhos viviam juntos no palácio, mas eram deixados à sua própria sorte, os filhos do rei Davi.
Aí você observa que não há muita diferença entre a classe social menos favorecida, que possui filhos pródigos ou filhos gastadores, sem parcimônia, como diz a Bíblia Sagrada em relação ao filho pródigo, né? Ou a classe menos favorecida socialmente, que tem filhos rebeldes. Ela é igual à classe de um rei que tinha tudo, que era riquíssimo, que tinha autoridade, poder e governo como o rei Davi, mas que seus filhos também eram pródigos e também eram rebeldes também. Em nada se difere os filhos de Davi, rico, poderoso, com os filhos de classe menos favorecidas, quando ambos os filhos das duas classes, da classe rica ou da classe menos favorecida, são rebeldes, indisciplinados e também são filhos pródigos. Eu digo que foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi, no ápice do seu reinado, quando ele estava no topo do seu reinado, onde ele estava sendo aclamado como grande rei, onde as fronteiras foram abertas, o país cresceu, a nação cresceu, por causa de Davi gerenciando essa nação. Neste mesmo momento que a nação crescia e o reinado dele aparecia, fica evidente para nós que Davi perdeu o controle, irmã Miriam Pereira, o controle da sua casa, do seu lar. Ele tinha filhos indisciplinados, essa é a grande verdade, muitos filhos indisciplinados. Tamar era filha do rei Davi com Maaca. Tamar era irmã de Absalão, por parte de pai e mãe, mas Tamar era meia-irmã de Amon, somente por parte de pai. A Bíblia nos conta, e nós acabamos de ler agora aqui, que Amon se enamorou, se apaixonou por Tamar a ponto de se angustiar, a ponto de adoecer. E será que isso é realmente se enamorar, é se apaixonar por alguém? Me parece aí que a paixão de Amon por sua meia-irmã, mas parece uma paixão para mim doentia dele por ela, a ponto dele emagrecer, a ponto dele adoecer, a ponto dele não pensar em outra coisa que senão a sua meia-irmã. Absalão era um homem de grande beleza, a Bíblia nos diz isso, e certamente Tamar, sua irmã, também deveria ser uma jovem de muita beleza. A Bíblia chama ela de donzela. Tamar era virgem, era pura. Mas ele se angustia, ele adoece, Amon, ele fica tomado de uma grande tristeza, não pelo fato de tê-la como sua esposa, a questão não era essa, a questão não era ter sua meia-irmã como sua esposa, a questão era o desejo de tocar nela, a questão era o desejo de possuir Tamar, a questão era tocar na beleza da mulher que era sua meia-irmã, chamada Tamar, e que era virgem. Então um dia ele se reúne com um amigo dele, que na verdade é seu parente, porque Jonadab era sobrinho de Davi, porque o pai dele era irmão de Davi, portanto era primo de Amon. Jonadab era primo e amigo e primo, se é que se pode dizer que isso é uma amizade verdadeira, porque o conselho que ele deu não é conselho de amigo, é conselho de inimigo. Então, ele vendo seu primo, Jonadab, vendo Amon já quase morrendo, adoecido, doente, enfermo, emagrecendo a olhos vistos, e toma conhecimento do que está acontecendo, dessa paixão, que é uma paixão mórbida, uma paixão obsessiva, que na verdade é somente um desejo que ele tinha, e fortíssimo, por Tamar. Tomando conhecimento disso, Jonadab, ele tece, ele realiza um plano maligno para que Amon conseguisse o que queria, e o que Amon queria era forçar relações com a sua meia-irmã. Amon então ouve o plano de Jonadab. Jonadab ensina o que ele tinha que fazer, como nós lemos aqui no texto. E então Amon chama seu pai, conforme Jonadab tinha conversado com ele para ele fazer. Amon então chama seu pai
e fala para ele: pai, estou doente, muito doente, e gostaria que minha irmã, ou que minha meia-irmã, ou que Tamar viesse cozinhar para mim. Davi, o pai, atende ao pedido de Amon. Se você reparar aqui nos textos da palavra do Senhor Deus, você vai reparar como aconteceu tudo isso. A Bíblia diz assim: disse Jonadab, versículo 5, deita-te na tua cama, Amon, e finge-te de doente. Quando teu pai vier te visitar, o rei, você diz para ele: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois eu vendo-a e a preparar a comida para mim, comerei eu da sua mão. Então, no versículo 6, segundo Samuel 13, deitou-se, pois, a mão e fingiu-se doente. Ele mente para o rei, ele mente para o pai, porque ele queria executar o plano que Jonadab deu a ele, e que muito lhe agradou, porque era um plano que mostrava que ele poderia conseguir o seu intento, que é estar com a sua meia-irmã. Ele finge doente, ele mente ao rei e fala no versículo 6, peço-te, meu pai, meu rei, que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Ora, comer da sua mão envolve então que ela estaria bem perto dele, estaria bem próxima a ele, e que ela da sua mão daria comida a ele na boca. Isso mostra que ele queria uma proximidade com Tamar, com a sua meia-irmã. Então, Davi não desconfia de nada, e nem pode desconfiar. Davi é um pai omisso. Davi tem uma série de filhos, mas em nenhum deles ele presta atenção. Davi tem guerras para guerrear, Davi tem batalhas para vencer, Davi tem uma nação para gerenciar. Davi é o grande administrador. Davi é aquele que, quando jovem, matou Golias, o gigante filisteu. Davi é o rei de Israel, ungido por Samuel. Davi é aclamado pelo povo. O povo ama Davi, o povo ocupa o tempo de Davi. Davi não tem tempo para os seus filhos. Davi tinha tempo para fazer filhos. Davi tinha tempo para poder estar com diversas mulheres, nos quais ele fez filhos, e os filhos nasceram, mas tempo para cuidar dos mesmos ele não tinha. Amon não tinha intimidade com Tamar. Tamar era meia-irmã de Amon. Não havia intimidade, não havia conhecimento, não havia amizade, não havia carinho de um irmão para com outra irmã. Eram somente irmãos, porque o pai teve vários filhos, muitos filhos. Amon era o homem que estava na linha sucessória, porque o outro filho de Davi, Gileade, nos parece que era mais velho que Amon. Nos parece que nessa altura do texto aqui, do contexto, já estava morto. Portanto, a linha sucessória era Amon, que deveria suceder a Davi. Sem tempo para cuidar dos seus filhos, porque era muito ocupado, tinha guerras para guerrear. Então, Davi ouve o seu filho: peço-te que envie a mim Tamar, para que prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então, Davi mandou dizer a Tamar, mandou dizer, Davi? Não, Davi deu uma ordem a Tamar, e disse: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe comida. Assim é muito fácil. Ele não tem um relacionamento com a sua própria família, ou com a sua própria filha, ou com seus filhos. Davi é rei, é pai e rei e pai. Eu acho que ele confundia as coisas. E ele dá ordem: olha, o seu irmão pediu, então te digo, vá lá e faça o que ele quer. Ele quer que você faça os bolos e faça dê de comer com a sua mão a ele. Então Davi dá ordem para a jovem conhecida como Tamar, pura, virgem, inocente. E ela vai ao seu irmão, porque o seu pai, o rei, ordenou. Quando chega lá, o esquema, o ardil que foi preparado por Jonadab, amigo maravilhoso. E quantos nós não temos amigos desse porte? Com as suas ideias
ele cumpre o que Jonadab falou. E então ali, quando Tamar está cozinhando, ele vendo a sua irmã cozinhar, ele manda os criados saírem da casa, saírem daquele aposento, saírem daquele local onde estava Tamar, onde estava ele, no quarto, na cama, fingindo-se doente. E ali ele pede para que ela faça o bolo, e ali ele pede para que ela leve a sua boca, e ali ele então começa, ele pede a ela para se deitar com ele, e ela diz: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Peça ao nosso pai. E ali, à medida de desespero dela, ela invoca o nome do rei, ela diz: nós temos o mesmo pai. Então ela fala: peça ao nosso pai que é rei. Ela fala o nome do seu pai, ela fala o nome de Davi, para que Amon caísse em si e entendesse que ele não poderia fazer aquilo que ele queria fazer. Fale com o nosso pai, ele então me concederá você como esposa, ele não me negará a ti. Ela quer ganhar tempo, ela quer mostrar para ele que existe alguém maior do que ele, do que ela, que é Davi, para que ele tivesse medo, para que ele tivesse receio, para que ele não avançasse, para que ele não fizesse o que ele queria fazer com ela. É uma mulher desesperada, que não sabe mais o que fazer, e que só se lembra: só existe alguém que pode me salvar nessa hora, meu pai, o rei Davi. Amon, fale com o nosso pai, ele não me negará a ti. Mas ele não deu ouvidos para a sua meia-irmã. Ele, Célia, toma força, pega Tamar à força e força Tamar, e faz ela perder a sua pureza, a sua virgindade, como donzela que ela era pura, a jovem princesa Tamar. História dos reis de Israel. A Bíblia nos conta que depois que ele conseguiu o seu intento, e é sempre assim, depois que conseguiu o seu intento, depois que a forçou, depois que tirou a sua virgindade, a sua pureza, ele se sente no direito, e é assim que acontece, de ter aversão, de ter asco, de ter nojo dela, de Tamar. E manda que ela saísse de sua cama, como se ela quisesse estar naquela cama. Ele a forçou a estar naquela cama, ele usou o ardil para ela estar naquela cama, ele a forçou com a sua força de homem para que ela continuasse naquele lugar, mesmo ela invocando o nome do rei. Ele pede então para ela sair de sua cama, ela se nega, ela fala com ele: não me faça isso, porque isto de me mandar eu embora é pior do que você me fizeste antes, não me mande embora. Então agora ele chama os seus criados que ele tinha mandado sair da sala, daquele quarto, daquele lugar, daquele aposento. Então ele chama os seus criados, agora os seus criados aparecem, agora os seus criados que sabiam e que devem ter ouvido os gritos de Tamar, porque ela deve ter gritado quando ele atacou. Agora os criados aparecem para atender o grande nobre príncipe Amon de Israel, o primeiro na linha sucessória do grande rei Davi. Então ele diz para ele: pegue ela, pegue esta, pegue esse traste, pegue essa coisa, pegue esse objeto que eu usei agora e manda embora aqui do meu quarto, da minha casa. O criado obedece a Amon. O criado se esquece que Davi é o rei, não Amon, e que Tamar é filha de Davi, e ele obedece a Amon, com medo de Amon. É gente que sabe que alguma coisa está errada, e que pode fazer alguma coisa para consertar aquele erro, mas não se mete porque diz: não tenho nada com isso, não tenho nada com isso. Parente deles não sou, amigo deles não sou, sou somente um ser insignificante que está colocado aqui, não vou me meter nessa história. E na casa de Deus muitas das vezes acontece isso, as pessoas dizem que não querem se meter, mas tem que se meter. Se está errado, nós temos que falar que está errado. Mas o criado obedeceu a Amon e expulsou a princesa daquele lugar. Se coloque no lugar da princesa, se coloque no lugar de Tamar.
Ela sai da casa escorraçada. E aí eu convido você a que nós passemos a folhear as páginas rasuradas da vida de uma jovem princesa chamada Tamar, filha de Davi, concebida da relação com a árabe Maaca. A Bíblia fala então que nesse momento em que ela sai da casa, dali, o que acontece com ela? Versículo 19, 18 e 19, podemos colocar assim. 17, para você ver o criado mandando ela embora. 17 diz assim: chamou o seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as virgens, as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo, vendo a sua túnica, sabendo que assim se vestiam as filhas do rei, sabendo que ela era uma virgem, uma donzela, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela, compactuando, sendo conivente com o erro, com o pecado que aconteceu naquele quarto, simplesmente porque ele seguiu o que muitos de nós também seguimos. Eu não tenho nada com isso, deixa acontecer. Não é com minha família, não é meus parentes. Por que eu vou me meter? Depois vai sobrar para mim, não é assim que a gente pensa? Então Tamar, versículo 19, tomou cinza sobre a cabeça, costume de Israel, costume de indignação, de humilhação que a pessoa está passando. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a sua cabeça e foi andando e clamando por aquele lugar. Ela andava, ela clamava. O que Tamar dizia, o que Tamar falava? Tamar devia estar não estava compreendendo o que tinha acontecido com ela. Tamar não deveria estar acreditando no que aconteceu com ela. Tamar estava angustiada, Tamar estava nervosa, Tamar foi violentada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, dentro do seu lar, dentro do palácio do rei, através daquele que ela nunca pensou que poderia fazer isso, porque era seu meio-irmão. As maiores violências às vezes acontecem dentro das nossas próprias casas, com os nossos, para conosco, ou nós para com os nossos. Páginas rasuradas da vida da jovem Tamar. Presumidamente, Tamar devia espelhar uma exuberância muito grande, uma beleza muito grande. Certamente isso despertou essa paixão doentia de Amon para com ela. Ele desenha um plano com Jonadab, ele executa esse plano, ele dá vazão aos seus confusos e desejos insanos, que mais tem a ver com Satanás na vida dele do que com Deus, o Senhor, Deus de Israel. E muitas vezes isso acontece conosco, nós damos vazão e legalidade ao inimigo agir nas nossas vidas, permitimos que certos pensamentos rodeiem as nossas mentes, permitimos que certos pensamentos rodeiem as nossas mentes e permitimos que certos pensamentos comandem as nossas ações. E assim aconteceu com Amon. Seu desejo confuso, insano, lhe permitiu acontecer, e o estupro foi realizado sem dó, sem piedade, e depois de ter realizado o estupro, com tamanha torpeza, ele simplesmente expulsa a sua irmã daquele lugar. É como se tivesse vomitado a sua irmã da sua presença. Tsunami, hecatombe aconteceu sobre a existência de Tamar, dentro da cultura dela, do seu povo de Israel, dentro da cultura dela religiosa. Ela tinha, e as mulheres tinham na virgindade, os pilares da sua valorização. E agora, virgem, ela não era mais. Não bastava o ato da violência física. A violência física transcendeu, porque agora ela passou para a alma de Tamar. Para a alma de Tamar. E quando vai para a alma é difícil sair. Passou para suas memórias. As memórias dela, ela lembrava, assentando-se na cama,
com bolo para dar de comida ao seu irmão, acreditando que ele estava doente, e vendo ele pedir para ela deitar-se com ele, ela recusando, e ele puxando ela, forçando ela. Agora Tamar tinha nas suas memórias, nas suas lembranças, o ato repugnante do seu irmão. De seu pai, o rei Davi, a Bíblia diz que ele ficou irado. Irado, está lá, verso 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Davi fica irado. Ficou, mas nada fez nesse caso. Davi ficou irado, mas no fundo, permaneceu numa estratégia de acomodar as coisas. Aliás, muito parecido também comigo e com você. Quando as coisas acontecem, nós tomamos uma estratégia de acomodar as coisas, de deixar, para José Roberto, a poeira baixar, para ver o que vai acontecer depois. Ou como dizem agora as pessoas, abafa o caso. Davi preferiu uma postura de abafar o caso. Davi ficou irado, mas a ira de Davi não promoveu nenhuma ação contundente contra Amon. Talvez Davi estava atribuindo o tempo à responsabilidade de curar a alma, o corpo, as emoções da sua filha Tamar. E certamente ele deve ter dito, amém, que assim seja, que Tamar seja curada pelo tempo. Porque ele nada fez. De certa maneira, irmãos, muitos disseram, quando a desgraça já está consumada, fazer o quê? Talvez tenham dito assim, mas ela não engravidou? Menos ruim? Ela não vai ter filho do seu irmão? Menos ruim? Talvez alguns estivessem fazendo burburinho nos corredores do Palácio Real e também ali nas ruas da cidade de Jerusalém. As pessoas nos corredores, nas ruas, nas vielas, faziam burburinhos e diziam assim, talvez... Mas será que foi só ele mesmo? Ou Tamar não provocou o seu irmão que estava doente, coitadinho dele? Ele estava doente e eu acho, Célia, que Tamar, com aquela beleza toda, provocou ele. Quem não presta aí é Tamar. Tamar serviu de bode expiatório para os descontentes, como muitas mulheres que são estupradas e violentadas também são colocadas como bode expiatório, até na própria delegacia quando dão parte e faz o BO. No meio de todos esses redemoinhos temos uma mulher, uma jovem, que estava numa espécie de banimento de ouvidos, banimento de atenção, banimento de esperança, banimento de sonho, de abraço, de recomeço. Ninguém abraçou Tamar, ninguém quis conversar com Tamar, ninguém deu esperança a Tamar, ninguém ouviu o relato com paciência e amor de Tamar. Todo mundo estava banindo Tamar. Não queremos ouvir você dizer que nosso futuro rei Amon te violentou. O pai não toma atitude nenhuma. O povo está falando dela. Ela sai pela rua, andando e clamando, como você fez muitas vezes, porque ninguém te deu atenção e você saiu pela rua, clamando a Deus e andando e clamando a Deus. Tudo parecia suspenso na vida da jovem Tamar. A angústia estava tomando seu coração. Talvez na mente dela passasse o desejo de dar cabo da sua própria vida, porque o comentário da nação era Tamar, a filha de Davi. Cadê Davi, o rei? Cadê Deus, Jeová, o Senhor dos exércitos? Cadê a misericórdia e a dignidade do livro da lei, a Torá, que dizia que em casos assim o estuprador tinha que ser morto, mas o rei não manda matar o seu filho Amon? Claro, Amon é o primeiro na linha sucessória, Gileade estava morto. Como matar Amon? Davi pensa mais na política, Davi pensa mais em gerenciar a política do seu reino do que nos seus próprios filhos, como acontece muitas vezes
nos nossos lares, como acontece no nosso país com nossos governantes. Eles pensam mais na política do que nos seus filhos, porque um governante tem como os filhos o povo da terra. Cadê Davi? Cadê Deus? Cadê a misericórdia? Cadê a dignidade do livro da lei? Cadê minha mãe Maaca? Cadê? Não tendo ninguém, não tendo amparo do pai, ela procura seu irmão. Está ali, verso 20. Andando e clamando, vai Absalão. Seu irmão por parte de mãe, seu irmão por parte de pai. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Ela esperava uma palavra de consolo do seu irmão. Ela esperava que o seu irmão tomasse a atitude que ninguém tomou. Talvez naquele momento o que ela esperava mesmo era um abraço de Absalão. Ela queria que Absalão abraçasse, dissesse para ela e fingisse para ela, porque isso é fingir, Zé Roberto, mas tem horas que nós precisamos ser iludidos para que nosso coração se console. Não é assim, Ana Barradas? Ela queria que o seu irmão dissesse: está tudo bem, eu estou aqui com você, eu abraço você, eu vou proteger você, ninguém nunca mais fará mal a você, minha irmã Tamar. Mas o que ele fala não é o que ela quer ouvir. Ele fala: ora, pois, minha irmã, cala-te, porque Amon é teu irmão. Ele está dizendo para ela que o que aconteceu com ela é normal acontecer, e que nada seria feito contra Amon. Não haveria justiça para a jovem chamada Tamar. E Tamar então fica morando com Absalão. E a Bíblia diz no versículo 20, ele fala para ela: não se angustie o teu coração por isso. Como não se angustiar seu coração por isso? Ela foi violentada fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Foi destruída a vida de uma jovem que tinha toda uma vida pela frente. Seus sonhos, seus projetos de vida, de casamento, de ter filhos, foi tudo jogado por água abaixo, por um homem que não prestava, chamado Amon, que não era merecedor de ser rei de Israel, mas Deus dá um basta em tudo. Amon não foi rei, e não seria nunca. Deus não deixou ele ser. Deus não compactua com injustiça, com corrupção. Deus é Deus, e Ele é bom para os nossos corações. Se ela não teve justiça do rei, seu pai, a quem ela clamou: meu irmão, nós somos filhos do mesmo pai, o rei Davi, fala com ele, que ele não vai me negar a ti, mas não faça isso, meu irmão. Ela invocou em desespero o nome do rei, e nem assim ele atendeu e obedeceu ao rei, porque ele não tinha respeito ao rei, porque o rei era o pai dele, e o pai dele era omisso, ele não tinha respeito ao pai. E filho que não tem respeito ao pai não obedece a ninguém. Se não obedece a pai e mãe, não vai obedecer a ninguém. Não se angustie o teu coração, me soa isso como uma hipocrisia tremenda, porque nós sabemos o que Absalão queria fazer depois disso, mas ele não fala para ela. Assim ficou Tamar, assim ficou Tamar. Que ironia, assim ficou Tamar, destruída emocionalmente, perdeu a sua pureza, perdeu os seus sonhos, perdeu sua esperança. Assim ficou Tamar, e esteve desolada, ou melhor dizer, isolada, em casa de Absalão, seu irmão, que não foi capaz de dar-lhe um abraço, de dar-lhe uma palavra de consolo, dizer que a amava, dizer que a protegia, dizer que, apesar de ter sido violentada, nada mudaria entre ele e ela, porque ela continuava sendo a princesa Tamar, filha do rei de Israel. Nada disso foi dito para Tamar. Ela ficou recolhida naquele lar,
na casa de Absalão, e ali certamente seus dias se findaram. Não houve futuro para uma jovem chamada Tamar, porque o seu pai, que era o rei, que poderia promover justiça, não o fez. Seu pai, que era o rei, que poderia ser, em vez de rei, ser seu pai, e abraçá-la e protegê-la, assim também não fez. Davi não sabia fazer isso, como muitos de nós também não sabemos fazer. Absalão poderia fazê-lo, era sua irmã por completo, mas preferiu tecer planos de vingança contra Amon, que mais parece uma politicagem para tirar teu pai do poder, do que realmente fazer justiça à sua irmã. Volto a repetir, cadê Davi? Cadê Deus? Cadê a misericórdia e dignidade da Torá? Cadê minha mãe Maaca? Davi se encontrava entre a cruz e a espada, um beco sem saída. Como expor mais ainda a sua filha a um estado de desonra? E ao mesmo tempo, como aplicar uma pena marcial a Amon, que seria sucessor do seu trono? Ele preferiu a política. Então ele não fez nada, nada fez. Como acontece no nosso país Brasil, nada é feito. Continua tudo a mesma coisa. Ou você acha que vai mudar alguma coisa das eleições agora? Vai continuar tudo igual. Enquanto não entrar homens e mulheres que queiram realmente ajudar o povo e mudar o que está aí, desse sistema sujo e fédido, nada vai mudar nesse país. Mas na frente da história, na história o rei chora a morte de Absalão. E eu acho isso cômico, ele chorar a morte de Absalão. Ele chora a morte do seu filho, lá na frente, em histórias que eu vou contar mais para frente, na série de mensagens, Os Reis de Israel, não hoje. Mas destaco essa parte porque é interessante. Quando Absalão lá na frente morre, Davi chora a morte de Absalão. Que pai maravilhoso. Chorou a morte de Absalão, que queria matá-lo e tirá-lo do trono. Aí ele chora. Mas Tamar, que sofreu aquela violência, e que era sua filha, e que carecia dele na sua vida, e que mais parecia um cristal, um espelho estilhaçado, pisoteado, e que tristemente com as retinas dos seus sonhos apagadas, e por esse Davi não chora, por essa Davi não chega junto, por esse Davi não abraça, não acolhe, não, mas ele chora a morte a ele que queria matá-lo, que era Absalão, o seu filho. Nas veias de Tamar corria o sangue da exclusão. Você sabe o que é isso, irmão? Sangue da exclusão? Você ser excluído, você perceber que as pessoas excluem você, que você não faz parte do grupinho, não faz parte daquele grupo, daquela equipe, que as pessoas não querem você, que as pessoas não conversam com você, que as pessoas não convidam você para fazer parte de uma situação. Você sabe o que é ser excluído? Porque Tamar passou a vida dela inteira, depois daquela violência, excluída. O sangue da exclusão. Tamar passou a ser a sombra de um peso morto naquela sociedade. E a mancha da desfiguração da dignidade dela foi total sobre a sua vida. Eu acho que quando Tamar andou pela rua e clamava, era um grito de desabafo. Tudo que ela não pôde dizer, toda a proteção que ela pensou que ela teria e não teve naquele quarto. Toda aquela gente que servia ao seu irmão, aqueles criados que poderiam socorrê-la e que não abriram a porta com força, não arrombaram e socorreram a filha do rei. Foi um grito de desabafo. Andar pela rua clamando, Célia, foi um grito de desabafo, porque eles não me ajudaram, porque eles não entraram naquele quarto, porque não atentaram para os gritos, porque ninguém me ouviu gritar naquele palácio, porque ninguém me ouviu gritar para o meu irmão, para ele não fazer aquilo, porque as pessoas não me ajudaram, porque as pessoas não disseram, olha, eu estou aqui, vou te ajudar. Ali andando e clamando, Tamar estava desabafando, mas quando chega na casa do seu irmão Absalão, que ela acreditou que ele ouviria tudo que ela tinha a dizer, e então abraçaria, acolheria, e ela poderia desabafar, porque quando a pessoa está assim, ela quer desabafar. Tamar não consegue desabafar, porque o seu irmão manda e diz, cala-te a boca, Tamar, ele é teu irmão. Davi não corrigiu Amon,
Davi não abraçou Tamar, Davi não chamou de filha, Davi não a acolheu, Davi não disse, você é inocente, minha filha. Não disse. Ele não disse nada. Ela estava agredida na alma, estava agredida no corpo. Ela corre para o seu irmão e o seu irmão manda ela se calar. Uma moça linda, uma moça especial. Não era uma moça qualquer. Estamos nos referindo à filha do rei. Como todos vocês, todas as moças que estão aqui, que creem em Jesus, são filhas do rei. Você é casado com uma filha do rei? Trate bem a filha do rei, porque ela não é filha de Davi não, mas ela é filha de Deus. E quem tratar mal a uma filha de Deus, Deus dá um basta sobre a sua própria vida. O perigo que rondava a vida de Tamar não estava do lado de fora, na rua, estava do lado de dentro, estava no seu próprio lar, estava no doce lar do palácio do rei Davi. O drama de Tamar nos leva a uma reflexão, para encerrar a mensagem. Uma reflexão do tempo e do meio que nós estamos vivendo. Tamar faz uma coisa que muitas mulheres não fazem hoje. Algumas estão fazendo, orientadas, outras não. Ficam no anonimato. Tamar faz uma coisa que ninguém faz hoje. Tamar, ela denunciou Amon. Ela disse o que aconteceu com ela. Ela disse o que ela sofreu. E hoje muitas mulheres não fazem isso. Preferem manter um casamento onde são espancadas, preferem manter uma relação onde são abusadas, do que denunciar. Mas a mulher da Bíblia Sagrada, chamada Tamar, denunciou o que foi feito com ela. Como toda mulher tem que denunciar o que é feito com ela. Quantas pessoas estão sofrendo e caindo nas mãos de gente que não tem estrutura para ajudá-las? Gente como Absalão, que manda você calar a boca e dizer assim, isso é normal, ele é teu irmão. Não é normal. E se fez isso com você, teu irmão que não é. Pessoas que, como Absalão, estão despreparadas, alheias, sem solidariedade, para poder ajudar. Quantas mães, para José Roberto, vivem omissas por aí, escondendo as duras penas, as agressões que sofrem em casa, ou os abusos que sofrem em casa. Quantas mulheres estão aqui que podem comprovar o que eu estou falando? Tantas mulheres sofrem dentro das suas casas porque acreditam que o casamento pode melhorar, pode ficar melhor, Deus vai abençoar, Ele vai melhorar, tudo vai ficar bem no reino de Alice, no País das Maravilhas. Não funcionou para Tamar, ficou isolada na casa do seu irmão Absalão, não funcionou para ela. Quantas estão ao nosso redor querendo abafar o caso? Vamos abafar o caso? Vamos abafar o caso. Quantas estão angustiadas, mas abafam o caso? Quantas estão angustiadas, mas não levam o conhecimento de ninguém para que algo possa ser feito? Quando, na verdade, a Bíblia Sagrada nos encoraja a expor e a procurar auxílio, a procurar ajuda, a procurar cura. Mas para isso é preciso procurar a pessoa certa, que estenda a mão para você, gente comprometida com a compaixão. Jesus disse, Mateus 11, verso 28 e 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo, igreja, diz Jesus, é leve. O fim de Tamar? Vamos lá, o fim de Tamar está aqui. Tamar, denunciante, uma cinza sobre a cabeça, rasgando a túnica, de mangas compridas,
pôs as mãos sobre a sua cabeça com as cinzas do que era normal, essa prática em Israel da indignação e da humilhação, e se foi andando e clamando, porque não tinha ninguém por ela, e clamando a Deus. O fim de Tamar, assim ficou Tamar, e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Assim foi a vida desta mulher chamada Tamar, que teve os seus sonhos arrancados de si na sua juventude, na sua pureza, por causa de um homem que não prestava, chamado Amon. Eu fico feliz só com uma coisa, porque o Deus que eu creio dá um basta em toda essa corja de canalhas que existe por aí. E se você, irmão, está fazendo isso, você é um deles. E sobre ti, Deus também te dará um basta. Porque Deus ama as suas filhas, que são as princesas do rei. Que Deus nos abençoe. Histórias dos reis de Israel. Estamos encerrando o culto que nós prestamos ao nosso Deus nesta manhã. Com muita alegria estamos aqui, porque sabemos que o nosso Deus cuida de nós de uma maneira maravilhosa, maneira amorosa, e Ele jamais vai nos abandonar. Que Deus abençoe a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Irajá. Que Deus abençoe aqueles que nos visitam nesta manhã. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor e toda a sua família. Que Deus abençoe os nossos familiares. Que o Senhor abençoe o ministério de adoração e louvor. E todos nós que participamos da casa de Deus. Passamos a palavra novamente ao nosso pastor para a oração final e a bênção apostólica. Você já sofreu algum tipo de violência física, emocional, psicológica? E você, homem, irmão, você, mulher, irmã, sofreu algum tipo de violência, algo que ficou no teu coração, algo que está guardado aí nas suas emoções, violência psicológica, violência emocional, física, coisas que fizeram e que você se sentiu injustiçado, injustiçada. Você sentiu isso ao longo da sua vida em algum momento? Você conhece alguém que está sofrendo algum tipo de violência física, emocional, psicológica? Eu quero dizer as palavras de Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Deus não quer você isolado ou isolada. O Senhor Deus não quer que você fique com essa marca, com essa mancha na sua mente. O Senhor Deus não quer que você guarde dentro de você essa angústia, esse desespero, esse grito surdo que ninguém ouviu, porque o Senhor Deus está te dizendo agora neste lugar: eu ouço os seus gritos, eu ouço o seu clamor, eu ouço os seus pedidos, eu ouço as suas súplicas. Eu sei como você se encontrou, se encontra ou se encontrará mais na frente, no futuro. Eu sou o teu Deus, e ainda que os reis da terra não deem justiça a você, e ainda que os pais deste mundo não prestem atenção a você, e ainda que os irmãos deste mundo mandem você calar a boca, o teu Deus diz: fale comigo, porque eu vos aliviarei. Se você tem esse entendimento, se você quer conversar com Deus, se você quer fazer uma oração a Deus por algo que está acontecendo na sua vida, ou na vida de algum parente, na vida de alguém chegado a ti, então eu te convido, irmão e irmã, a que você tome essa postura de sair deste banco e vir aqui à frente, e juntos nos juntarmos nesta oração ao nosso Deus. Uma oração ao Pai, uma oração ao Deus que pode todas as coisas, uma oração ao Deus que dá um basta,
em todas as situações. Convido você que vem aqui à frente para essa oração. E nós estaremos orando nesse momento, orando por esse basta de Deus, que nenhum rei e que nenhum irmão pôde fazer ou quis fazer, mas que Deus faz, porque Deus acolhe, Deus abraça, Deus é aquele que manifesta em nossos corações um grandioso amor, que cura as feridas que são feitas nas nossas almas. Só há uma solução e um remédio para o mal, é o amor. Aquele que é afligido pelo mal, só há uma solução para você, é o amor que vem de Deus. O amor que vem de Deus cicatriza a ferida, cura a doença, expurga o mal e traz paz para o nosso coração, traz paz para as nossas vidas, para que a gente possa seguir em frente, para que não fiquemos como Tamar, desolada ou isolada na casa do seu irmão Absalão, proibida de falar qualquer coisa. Ela que queria desabafar, dizer o que aconteceu, foi proibida pelo irmão. Cala-te a boca, ele que fez isso é teu irmão. Deus não fala assim para você. Deus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. E Ele toma o nosso fardo, que é pesado, e torna ele leve, a ponto de você poder caminhar e andar, andar e caminhar, caminhar e clamar, andar e clamar, porque tem alguém ouvindo o seu clamor, e esse alguém é o Senhor nosso Deus, aquele que é muito mais do que o rei de Israel. Ele é o rei de toda a terra que Ele criou. Ele é o nosso rei, o nosso Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a palavra chegou aos nossos corações nesta manhã de domingo. Ela foi forte, Pai, foi forte aos nossos corações, mas ela retratou uma realidade que muitas mulheres passam, uma realidade que a sociedade teima em não ver, uma realidade, ó Pai amado, que elas vão na delegacia e lá são ridicularizadas muitas das vezes, porque parece que elas que são culpadas, como tentaram no burburinho das ruas de Israel colocar a culpa na princesa Tamar e não no príncipe Amon. Ser, Senhor Deus, com essas irmãs que aqui estão, ser com esses irmãos que aqui estão também, ser com todas as pessoas que sofreram injustiças, que sofreram violências por palavra, ou violência física, violência emocional, psicológica, violência na alma. Todas essas pessoas que passaram por momentos difíceis na sua vida, ó Pai amado, e que não foram ouvidos pelo rei, ou pelo irmão, ou pelos seus próprios irmãos, mas que existe um que ouve tudo que a gente diz, e esse um que ouve tudo que a gente diz é o Senhor, Senhor nosso Deus. É com o Senhor que a gente se ajoelha no nosso quarto, é com o Senhor que a gente fecha nossos olhos, é com o Senhor que a gente fala tudo o que está acontecendo, e o Senhor nos tranquiliza, o Senhor nos pacifica a alma, o Senhor, Pai amado, cicatriza essa ferida na nossa alma, o Senhor tampa essa ferida, ó Pai amado, com óleo medicinal, e o Senhor nos coloca de pé novamente. O Senhor nos guarda, nos protege, nos coloca de pé, nos dá sabedoria que vem dos céus, para que possamos ter sabedoria, para que momentos parecidos, mais lá na frente, não venhamos cair e assentarmos na cama daquele que pensamos que é nosso amigo, nosso irmão, e na verdade é nosso inimigo, porque quer o nosso mal. E depois se sente no direito, Senhor Deus, de olhar para nós com asco, com aversão e com nojo. Nos usa da maneira que quer, quando quer, a nossa pureza, ingenuidade e amor, e depois nos joga fora, chama seu servo para nos jogar fora. O que eles não sabem, Senhor, é que somos filhos e filhas do Rei,
do verdadeiro rei, que é o Senhor nosso Deus. O nosso rei não é o rei de Israel, um rei humano. O nosso rei é o Senhor, Pai amado e querido, Criador dos céus e da terra. Nós somos teus filhos e filhas, e a ti recorremos, a ti clamamos, a ti pedimos justiça, Senhor. Justiça, Senhor. Dê-nos justiça, Pai, do que ocorre nas nossas vidas. Olhai para nós que estamos aqui nessa igreja, Pai, os que estão à frente, que estão assentados no banco, que estão em pé no banco. Olhai para nós, dê-nos, Senhor, justiça, que os reis da terra, ou os nossos irmãos, não nos dão e até nos mandam calar. Abafa o caso. Não queremos abafar o caso, Pai. Tamar não abafou. Tamar falou o que está acontecendo. Ela buscou ajuda. Ela disse o que foi feito com ela. Ela revelou o que foi feito com ela. Ela queria ajuda. Oh, Pai amado, ela recorreu até o nome do Pai terreno para impedir um ato de extrema crueldade. Mas um homem que não respeita seu pai terreno, vai respeitar quem? Sua vida foi desolação depois. Mas, Senhor, nós temos a Ti, a quem recorremos através de Jesus. E pedimos, Pai amado, seja conosco, Pai. Cura essa ferida, Senhor. Cura na alma, no espírito, na carne, no físico, no emocional, no nosso psicológico. Cura essa ferida, Senhor. Porque se os homens mandam a gente se calar, o Senhor manda nós falarmos o que nós estamos precisando. O Senhor não fez assim com aquele paralítico? O Senhor não disse para ele, quer ser curado? O Senhor mandou ele falar o que ele estava sentindo. Talvez ali naquele tanque de Betesda ninguém quisesse ouvir o que ele estava sentindo. Talvez ninguém parasse para ouvir a história dele de 38 anos naquele lugar. Mas teu filho quis ouvir e perguntou, queres ser curado? Senhor, nós estamos aqui dizendo, queremos ser curados. Queremos ser curados, sim. Queremos ser abençoados por Ti. Queremos sentir a Tua paz sobre os nossos corações e vidas. Queremos olhar para os céus. Queremos enxergar o trono. Queremos chegar a Ti sentado no trono, porque o Senhor é soberano, Pai. E vendo o Senhor sentado no trono, nós dizemos assim, muito obrigado, Senhor Deus, porque se os homens e mulheres na terra não querem saber de ouvir nossas histórias, não nos abraçam, não nos acolhem, nós temos um Pai que abre os seus braços e nos abraça e diz, eu te entendo, eu sei o que está acontecendo com você, eu te amo e eu te prometo que não mais isso acontecerá. Porque só Deus pode dar o basta. Mas cabe a nós dizermos em alto e bom som o que de errado está acontecendo. Não se cale, princesa Tamar. Diga o que está acontecendo. Se teu pai, rei Davi, e se teu irmão, Absalão, não querem te ouvir, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, te ouve. E coloca sobre a sua fronte, onde você colocou cinzas sobre a sua cabeça, Ele afasta as cinzas e coloca a mão dele sobre a sua fronte, ungindo você e retirando todo o mal que está dentro da sua alma e do teu coração. Há um recomeço para todos aqueles que amam a Deus e que creem que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Que Deus abençoe essa igreja, em nome de Jesus. Receba a bênção, querido irmão e irmã, amigo visitante. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Absalão não te ouve? Não tem problema. Davi te ignora? Não tem problema. Deus te ouve, Deus te abraça, Deus quer saber de você. E para você, para Deus, você é deveras muito importante.
tão importante que Ele mandou o Filho dele a esta terra morrer na cruz, pagando o alto preço da nossa liberdade, de todos nós que estamos aqui, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Receba a bênção, igreja do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e que a unção, o sustento, o amparo e as doces consolações do Espírito Santo, irmão, irmã, amigo visitante, seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre os vossos corações, agora e pelos séculos dos séculos.